Fala minha galera, beleza? Tudo bem com vocês? Vamos para a nossa 12ª questão, CESP 2018, prova aí para escrivão de polícia da Polícia Civil, CESP 2018. Então veja que é um tema bem recente e possível de ser recorrente em prova. Um tema também que cai bastante, que é a aplicação da lei processual penal. Então, sem perder muito tempo, vamos resolver a nossa 12ª questão, aplicação da lei processual penal. Só lembrando que o PDF também já está com vocês, para você, assim como eu, acompanhar aqui o material. Então vamos lá, galera. O enunciado da questão nos diz o seguinte: em relação à aplicação da lei processual penal, é correto afirmar que a lei... Então, eu preciso que, em relação à lei processual penal, encontrar a alternativa correta, a alternativa que está em consonância com o CPP. Vamos lá. Assertiva A. A lei nova será aplicada sem prejuízo da validade dos atos realizados sob a vigência da lei anterior. Tranquilamente, perfeito, logo de cara é essa a alternativa correta. Dê uma olhadinha depois no artigo 2º do CPP, a aplicação imediata da lei processual penal. Meus amigos, eu tenho a aplicação imediata da norma processual penal, inclusive em relação aos processos que estão em andamento. Dê uma olhada aí no artigo 2º do CPP, porque veja, eu vou ter essa aplicação imediata, inclusive em relação aos processos em andamento. Agora, olha que interessante. Eu vou respeitar os atos praticados sob a vigência da lei anterior. Então, como que funciona a aplicação da lei processual penal? Aplicação imediata, princípio do tempus rest acto, artigo 2º do CPP. Agora, respeita-se os atos praticados sob a vigência da lei anterior, como, por exemplo, uma intimação que foi realizada sob a vigência da lei anterior. Vindo a lei processual penal nova, aplicação imediata. E é isso que nos diz a assertiva A. A lei nova será aplicada sem prejuízo da validade dos atos realizados sob a vigência da lei anterior. Perfeitamente correto. Vamos ver então por que as demais assertivas está errada. Vamos lá. A assertiva B diz que a lei processual penal não admitirá aplicação analógica. Galera, a aplicação analógica em relação à lei processual penal, ela é prevista expressamente pelo artigo 3º do CPP. O artigo 3º do CPP traz previsão expressa da aplicação analógica de utilizar a analogia na lei processual penal. E aqui vale uma dica. Nós sabemos que lá no direito penal, a analogia ela não pode ser utilizada para prejudicar o réu, em prejuízo ao réu. Cuidado com essa observação. Aqui no processo penal, ao contrário do direito penal, a analogia pode sim ser utilizada em prejuízo ao réu. Então, é possível nós vislumbrarmos algumas hipóteses onde a aplicação da analogia do artigo 3º do Código de Processo Penal, ele se dê em prejuízo ao réu. Agora, cuidado, desde que não viole direitos fundamentais, que não viole direitos constitucionais, que não viole direitos ligados a direitos fundamentais, como, por exemplo, a liberdade. Se a aplicação da lei processual penal ela tiver relação com direito fundamental, como, por exemplo, a liberdade, aí nós devemos ver com reserva, com cautela, e a analogia ela não deve prejudicar o réu. Tranquilo? Mas veja que caindo em prova, sem essa ressalva que eu fiz, se a analogia no processo penal ela pode se dar em prejuízo ao réu, pode sim. Pode se dar em prejuízo ao réu desde que não viole direitos fundamentais. Então, essa assertiva B, ela está errada porque ela diz que o processo penal não admite aplicação analógica. E o artigo 3º do CPP nos diz isso expressamente. Vamos então para a assertiva C. A assertiva C nos diz que a lei processual penal não se sujeitará a tratados, convenções ou regras de direito internacional. Galera, é exatamente ipsis literis o que está aqui no artigo 1º, inciso 1. Então, a assertiva C está errada porque o artigo 1º, inciso 1 do CPP traz uma exceção dizendo justamente o contrário. Então, quando eu digo que a lei processual penal não se sujeitará a tratados, convenções ou regras de direito internacional, isso está
está errado, porque o artigo 1º, inciso 1 do CPP, permite aí que tratados, convenções, regras de direito internacional sejam aplicadas, inclusive afastando a aplicação do CPP. Tranquilo? Então, por conta do artigo 1º, inciso 1, a assertiva C está errada. Vamos para a nossa assertiva D. A assertiva D diz que a lei processual penal nova e mais gravosa ao réu terá aplicação imediata somente para os novos processos que se tiverem iniciados depois de sua promulgação. Galera, pelo mesmo motivo que a alternativa A está correta, essa alternativa D ela está errada, justamente pelo princípio da aplicação imediata da norma, princípio reste acto previsto no artigo 2º do CPP. Então eu vou aplicar a lei nova, inclusive aos processos em andamento, imediatamente. O que vai ocorrer é que eu tenho que respeitar os atos praticados sob a vigência da lei anterior. Agora, se a lei nova for mais gravosa, eu a aplico imediatamente, porque a lei processual penal, a aplicação dela é imediata. Agora, cuidado, artigo 2º, eu respeito os atos praticados sobre a vigência da lei anterior. Então, pela mesma fundamentação que a alternativa A é a nossa alternativa correta, com base no artigo 2º do CPP, a alternativa D está equivocada. E, por fim, a assertiva A nos diz que a lei processual penal nova será aplicada aos fatos pretéritos que eram regulados pela lei revogada. Errado, e eu acabei de falar. Artigo 2º. A lei processual penal ela tem aplicação imediata, mas ela respeita os atos praticados na vigência da lei anterior. Então eu tenho aplicação imediata, mas eu não vou aplicar a fatos passados, pois esses são considerados válidos. Os atos regulados pela lei anterior são considerados válidos. Quero só uma observação que eu separei para vocês, uma observação muito importante, e vou aproveitar essa questão para a gente dar essa dica. Tudo que eu falei em relação a normas puramente processuais, normas sem nenhum reflexo material, sem nenhum reflexo de direito penal, ou que não influencia na liberdade ou no poder de punir do Estado, não aumenta o poder de punir do Estado. Porque se eu estiver diante de normas processuais materiais, são as normas híbridas, aquelas normas que, não obstante serem processuais, elas têm reflexos de direito penal. Neste caso aí, vai ter a retroatividade da lei mais benéfica. Então, só cuidado se cair isso em prova. Se estiver falando de uma lei processual com influência material, com caráter de direito penal, com influência aí no poder de punir do Estado, neste caso a lei benéfica retroage, assim como é no direito penal. Só cuidado que isso é apenas uma observação. A nossa regra geral é a lei processual penal, a lei puramente processual penal, ela tem aplicação imediata e não retroage, porque os atos praticados na vigência da lei anterior são considerados válidos. Tranquilo, meus amigos? Então essa nossa questão, CESP 2018, a alternativa correta é a alternativa A. Em relação à aplicação da lei processual penal, a lei nova será aplicada sem prejuízo da validade dos atos realizados sob a vigência da lei anterior. Tranquilo? Espero ter ajudado, espero que vocês estejam gostando das nossas resoluções de questão. Fiquem com Deus e até a próxima.